Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço a todos que se inscrevam, fiquem à vontade nos comentários. E o tema de hoje é a ideia de amor para as mulheres modernas. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que foi o tiozão Miguel que fez já tem algum tempo, que ele explica o que é o tal do amor. É uma produção sensacional, ele pega e remonta lá desde da transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, onde começaram a ter as damas da corte ali, depois foi introduzido o romantismo, a noção da conquista, do cavaleiro branco, posteriormente livros escritos aí na Europa, né, já mais no século XVI, XVII, né, e que vão dar uma noção boa ali do que é o tal do amor, né. Então, para vocês verem como que é falacioso essa noção do amor eros, da paixão, da conquista, que isso aí é uma invenção recente da humanidade e a nossa geração aí viu isso se intensificar muito através da cultura hollywoodiana, né? Hoje em dia agora Netflix e por aí vai, né? E o grande motor da exposição do amor hoje e do que todo mundo tenta explicar o que é o tal do amor são as redes sociais, né? Sobretudo o Instagram, no qual você vai ter 1 milhão de páginas aí que diversas mulheres solteiras frustradas estão seguindo, de que vão falar do que é o tal do amor, da pessoa certa, a conexão, aquela ladainha toda, né? Então assim, o amor eros, né, ele sempre, pelas maiores mentes da humanidade, né, não só homens, tá, diversas mulheres, a própria Esther Vilar e outras grandes escritoras, psicólogas aí também sempre identificaram ele como uma doença, né, como o sujeito que está ali, o Alita descreve isso muito bem nos livros dele, né, o sujeito que está infectado pelo vírus da paixão, ele fica cego, né? Ele vê o objeto da paixão, que no caso é a mulher que ele é apaixonado, como uma tábua de salvação. Então, depois recomendo que vocês vejam o vídeo do tiozão Miguel e o que é o tal do amor. Se eu não me engano tem a parte 1 e a parte 2, eu vou deixar no link, na descrição aí para vocês darem uma olhada depois, porque é um vídeo espetacular, espetacular mesmo, ele explicando como é que o amor foi construído na sociedade, essa noção de apaixonamento, né, ao passo que durante milênios aí, os homens e as mulheres sempre casaram para fins de procriação ou por questões de contrato social, né, nunca houve essa doença do amor aí, né? Tanto que muitos povos indígenas, orientais, não tem essa questão do apaixonamento. Isso é um vício bem ocidental aí, né? Que foi trazido da Europa para cá, né? Através da literatura e da cultura lá da Idade Moderna, posteriormente com o cinema e as redes sociais aqui no Ocidente como um todo, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, nas Américas, né? E aí na Europa também até hoje. Mas agora entrando na questão das mulheres, né, modernas e solteiras, como elas veem o amor, né, e algumas que estão namorando também, principalmente as que estão namorando, que estão em namoros mais novos aí, né, porque as que estão em namoros mais antigos, relações saudáveis, não foram tão infectadas por isso. Eu vou fazer um vídeo falando sobre os poucos namoros que funcionam na sociedade ainda aqui no Brasil. Então você vai ter, se você perguntar pra mulher o que é o amor, você vai ver respostas mais estapafúrdias, sofismas, alucinações, clichês possíveis, né? Você vai ver elas falando que é companheirismo, que é se doar, que é parceria, que é empatia, enfim. Elas vão usar até alguns elementos aí que pode compor um amor ágape, né? Que é o amor indireto, né? Que é o amor do fazer o bem sem olhar a quem, né? Que esse é o único amor verdadeiro que existe, o ágape, né? O eros, ele é uma tremenda de uma ilusão, que as pessoas aí estão cometendo loucuras. Alguns homens se perdem por isso, né? Mas cada vez mais tem homens acordando, né? Desses anos 20 vai ficar conhecido como o grande holocausto das encalhadas, porque as mulheres, a hora que elas resolverem sossegar para encontrar o grande amor da vida delas, os homens que elas desejam, que de nível minimamente aceitável, vão estar bem escassos, e só vai sobrar a ralé da ralé, daquilo que elas consideram ralé. Então a situação é bem crítica para as mulheres hoje com mais de 25 anos solteiras, tá? Mas bem crítica mesmo, né? Elas estão dependendo aí de um golpe de sorte aí, né? Que 1 a 5% vai conseguir acertar. Então a noção de amor para mulher moderna do Instagram, com vários stories que põe a vida dela, academia, biquíni, bunda, etc. Note, mais uma vez, como eu falo em todos os meus vídeos, porque
pode sempre cair alguém de paraquedas aqui, algum incauto, alguma incauta, né? Eu não estou fazendo julgamento moral disso, eu não faço julgamentos morais. Isso aqui é um canal de exposição da realidade através de estímulos e recompensas no ambiente. O que determinados estímulos, que determinadas ações causam, né, através das recompensas geradas, né, principalmente no campo do prazer, da dopamina, né, desse grande açúcar humano que é as redes sociais, né, tão viciante que é, principalmente para as mulheres, né, a validação do ego, os likes é algo maravilhoso para elas. E então a mulher, ela vê o amor, né, primeiro que para a mulher existe um tempo pro amor, né, que geralmente ela precisa primeiro viver a vida dela, fazer a faculdade dela, né, não se preocupar muito com isso, porque toda mulher solteira, tá, toda mulher solteira sem exceção, tá, quando eu digo toda mulher solteira sem exceção é 99,9%, tá, porque você pode parecer alguém falar, eu conheço tal pessoa que realmente desapegou, eu também conheço, tá, mas é uma em 10 mil, uma em 100 mil, então assim, sem generalizar, você não consegue fazer vídeo de nada, né? Você não consegue explicar assunto nenhum. Então, exceção não faz regra, porque no Brasil todo mundo ama pegar a exceção como regra. Então, mais de 99% das mulheres solteiras, elas têm a certeza plena, tá? A maioria delas através de via espiritual, xamânica, astrológicas, enfim, sempre invocando algo superior ou metafísico, que elas vão ter um final feliz, tá? Então, faz a faculdade, faz a pós, viaja, para aquelas que tem condição, faz o intercâmbio, curte bem, posta as fotos, conhece as pessoas erradas até conhecer a pessoa certa, uma frase que elas estão usando aí, sei lá se é de alguma música sertaneja, enfim, né, ou funk, não sei. Então, as mulheres, elas têm a certeza plena, assim, é como se fosse um decreto papal na vida delas, assim, né, um negócio irredutível de que elas realmente vão ter um final feliz, né? E elas acreditam nesse final feliz porque elas idealizam o amor, né, como a pessoa que vai ser a chave compatível delas. Se elas realmente agissem dessa maneira, se elas realmente se unissem, né, e construíssem uma família, né, uma relação monogâmica, um namoro, um casamento com aquelas pessoas que são compatíveis com elas, a sociedade estaria funcionando perfeitamente. Não ia ter holocausto das encalhadas nenhuma, você ia ter índice de solteirice e divórcio aí na casa dos 5, 10% e não em mais de 40% de divórcio igual tá no Brasil, e a tendência de mais de 50% de mulheres solteiras na sociedade nesses anos 20, e para as mulheres nota 6 para cima vai ser em torno de 90, 95%, ou seja, as que estão solteiras hoje, que são bonitas pra cima, nota 6, 6,5 pra cima, né? Porque o pessoal ali, as mulheres de menor valor, aquelas que infelizmente nasceram com uma genética desfavorecida, elas tendem a acabar casando com alguns pares ali, né? Assim como na periferia ali, nos lugares mais sóbrios, você vê as pessoas ainda se casando entre elas, por mais que tem muito relato de gente que mora na periferia que fala que a hipergamia chegou até lá e está imparável também. Então talvez o colapso seja muito maior do que a gente está falando aqui nesse canal. E olha que eu confesso que esse canal aqui tem um tom apocalíptico, sim, mas o apocalipse ele tá aí na nossa porta, né? Não é um negócio assim, uma torcida para ver o circo pegar fogo, para ver o mundo acabar. Não, tá acontecendo. E aí tem vezes que converso com alguns amigos que o que eu tô falando aqui, eu acho que é até pior, vai ser até pior do que eu tô falando aqui. Então você vai ter uma horda gigantesca de mulheres solteiras, né? E essa questão do amor é porque elas falam que tem que ser a pessoa certa, a pessoa compatível, né? A chave compatível. Desculpa aí, pessoal. Vídeo sem cortar, às vezes a gente dá umas pigarreadas aqui para ficar o mais natural possível. Então, tomando fôlego, vamos lá. Se a mulher ficasse com aquele cara que ela tem se você tirar da mulher os mecanismos de validação externa, né? Que é os likes, a vida de luxúria, os locais que ela frequenta, né, que são esses iates, restaurantes caríssimos que alguns caras pagam só para ter sexo casual e depois vazar, né? Enfim, se você removesse esses elementos que danificam a mulher a longo prazo, quando eu digo danificam elas mesmas, a psique delas, elas ficam mais tristes, tá? Não tô falando que em estragar no sentido da mulher ficar impura ou nada disso, não, é no sentido de ela se sentir mal mesmo. Muitas dessas mulheres, elas têm um cara ali do nível delas ou um pouco acima que daria um par legal, daria um namoro legal. Acho que muitos de vocês, e eu também,
já conheceu algumas mulheres na vida que você conheceu ali no estado puro dela. Porque a mulher não é hipergâmica, maquiavélica, insensível o tempo todo. Tem uns momentos ali que a mulher gosta daquilo que ela fala que gosta no Instagram, que é a simplicidade, que é os pequenos momentos, sentar numa calçada e conversar de vez em quando. Até as mulheres mais interesseiras do mundo, mais imprestáveis do mundo, têm esses momentos, né? Assim como os caras mais cafajestes do mundo também, de vez em quando vai ter um momento que ele vai estar com uma conexão legal com alguém ali, por mais efêmero e rápido que seja. Então acho que muito, e não só eu e muitos de vocês já conheceram alguém que você fala, puta que pariu, cara, se essa guria não tivesse Instagram no mundo, se fosse há 15 anos atrás, a gente ia ser um puta de um casal massa, mas infelizmente ela tá aí sonhando com algum super viajado, herdeiro milionário de Instagram, que acha que porque deu um like na foto de biquíni dela que vai fisgar esse cara, né? Então, as mulheres, o que elas falam que é o amor, né? O amor para a mulher moderna seria essa compatibilidade, às vezes está ali perto dela, né? E elas começam a falar isso depois dos 30, depois que cessou, deu uma secada na fonte ali de homens vindo atrás, porque a beleza vai caindo, a fertilidade, a juventude, tudo vai indo pro brejo, aí elas começam a valorizar, né? Pessoas que estão perto, você sempre esteve aqui, hoje eu vi, tem mulher que consegue fisgar uns trouxas e ainda posta, né, você trouxe paz à minha vida, ou seja, você me salvou dessa vida de putaria, não sei o que, né, faz aquelas legendas assim, uma coisa nojenta, né, que você vê que a mulher não gosta do cara, tá ali como, eu tenho um amigo que usa um termo perfeito pra isso, a esmagadora maioria dos homens que estão entrando em namoro hoje, né, e que são cada vez menos, mas os que estão entrando, a maioria esmagadora deles são os famosos prêmios de consolação, né? Porque a mulher idealizou, o que a mulher idealiza como amor não é o que ela segue na prática. Então assim, a mulher só é capaz de amar, né, um homem totalmente destacado e imprevisível que dê emoções para ela o tempo todo, né? Então por isso que a noção de amor da mulher tem imagens paradisíacas, viagens caras, né? Aquelas fotos perfeitas comendo pizza, jogando videogame, que algumas campanhas, algumas empresas várias empresas aí, grandes empresas conglomerados fazem, né? Aquelas imagens de casal e tudo mais, aquela parceria e pet, casona e praia, enfim, né? Esquiar na neve, que é uma vida que é incompatível para mais de 95% dos brasileiros aí, né? As mulheres têm uma dificuldade gigantesca, assim como muitos homens têm uma dificuldade gigantesca de aceitar que o ambiente está totalmente podre para namoro, por mais que muitos estão acordando. As mulheres no geral, aí a maioria esmagadora delas, tem uma dificuldade gigantesca de aceitar que o Brasil é um país pobre, né? Eu bato muito nessa tecla aqui porque a verdade tem que ser dita, né? O PIB ainda cresceu, a economia, beneficiou meia dúzia, entendeu? Beneficiou ali 1%, tubarões do agronegócio, banqueiros, especuladores, enfim, né? O capitalismo aqui é viciado, né? É uma bolha especulatória. Então, as mulheres só conseguem idealizar amor com esses casais, tipo Whindersson Nunes e Luísa Sonza, né? Caio Castro e não sei quem, né? Elas vê essas subcelebridades ou aquele casal da cidade delas ali, que é um herdeiro com uma menina bonita, eles viajando, e maternidade, algumas espertas conseguem fisgar rico. E essas mulheres fazem um mal desgraçado para outras mulheres. A mulher mediana a mulher bonita de classe média que fisga um cara rico, ela destrói a cabeça ali de 10, 20 mil mulheres ali da cidade dela tranquilamente. Principalmente se for cidade de médio porte, pequeno porte, tá? Porque ela vai ter um monte de seguidor ali vendo a vida perfeita e do casamento e tudo mais. E aquilo ela idealiza como amor, né? Então a mulher idealiza como amor. O que ela idealiza como amor, né? Na verdade é puro eros, né? Que é essa paixão louca, são emoções. E os caras que podem dar isso pra elas, né? A maioria deles não quer namorar com elas, né? Quando esses caras resolvem namorar depois de ter curtido muita vida, eles vão pegar uma guria bem mais nova e com um passado muito limpo, né? E lógico que eles não vão falar isso aí pra não ser atacado por feminista, né? Ou seja, o cara tá exercendo a biologia dele de procurar juventude, fertilidade e beleza há 7 milhões de anos, e tem gente que fala que isso aí é construção social, pra vocês verem o nível de doença mental que a sociedade chegou. E aí a mulher esses caras então, eles vão casar só quando tiver muito mais velho, com mulheres muito mais novas, né, e belas. Esses caras são raros, são poucos, né, são poucos disponíveis aí. E muitos deles ligaram o botão do foda-se e não quer saber de namorar e casar nunca, entendeu? Então sobra um punhado aí de homens fisgáveis que as mulheres vão ficar tentando idealizar o amor. Isso que elas chamam de amor, né? Essa aberração que eu descrevi aí, né? Nada mais é do que uma construção ali de determinados agentes nas redes sociais, né?
que entenderam os ângulos das fotos, as legendas, né? O tipo de advérbio que vai usar para explicar determinada coisa, algumas palavras gatilho. Tem uma engenharia social de pessoas que estão dando risada disso aí. Eu conheço, tá, operadores de submundo, eu converso com esses caras esporadicamente, tá? Pessoas que operam nessa chave aí de criar esses ambientes perfeitos. E esses caras, muitos deles são MIG e tal, estão querendo mesmo que o circo pegue fogo, tá? Estão dando risada aí, são os famosos Honk Pill, né? Honk de H-O-N-K, que é a Honk Pill. Quando você toma ela é quando você vira o verdadeiro palhaço, né? Honk é uma gíria americana aí para aquele que tá rindo do colapso da sociedade, né? Vestido de palhaço, né? E assim, é o Pep Frog vestido de palhaço, né? Engraçado isso aí. Então essa ideia que as mulheres têm de amor, né, é uma ilusão que um pequeno número, engraçado que muitas desses casais que elas admiram acabam terminando. E quando elas acabam terminando, daí as mulheres elas têm um surto de realidade. Igual eu falei que as mulheres ficam em momentos na versão mais pura, mais inteligente, mais gente boa delas, né, que curtem a simplicidade que elas alegam curtir, né, mas na verdade elas querem luxo e emoções. Mas de vez em quando elas têm um lapso assim. Quando esses casais que elas acham perfeito terminam, aí elas falam: nossa, isso aí era só fachada. Os homens estão falando: ó, isso é só fachada, isso é mentira. O Instagram um circo, é uma ilusão, é uma Matrix, né? E as mulheres falam: ai, nada a ver, eles estão felizes, ai, você tá invejoso, ai, você é mal amado. Aí vai lá uma Luísa Sonza, termina com o Whindersson Nunes, né? Ou aquela menina que posta uma vida perfeita da cidade dela, termina com o namorado, com o marido, elas têm um surto de realidade e falam: ah, é tudo mentira, isso aí mesmo. Só que isso aí dura poucos dias, aí passa o tempo, elas falam: não, comigo vai, elas sempre acham que com elas vai ser diferente, né? Que o cara que o amor que elas vão viver, o grande amor que elas vão viver vai estar esperando elas, né? Então, assim, é um deslocamento da realidade, né? Que não tem, nunca teve precedente na humanidade, né? O eixo da realidade, né? Que seria o eixo da realidade? Uma mulher nota 6, nota 7, ao invés de ficar com um cara nota 7, 7,5, um pouquinho acima dela, que seria um par compatível, que tá cheio de pessoas que se... Não vou dizer alma gêmea é um termo muito forte, né? Mas tá cheio de pessoas compatíveis aí entre si, né? Que daria um casal legal, mas a mulher, por conta de todos esses estímulos, não vai aceitar esse cara, porque ela sempre vai achar que vai aparecer um cara melhor, né? E vocês estão vendo aí, né? As mulheradas dos anos 90, cada vez mais solteira, cada vez mais fazendo piadinha sem graça com mulher que namora no dia dos namorados, enfim, né? Essa desgraceira toda aí de domingo à noite aí é o verdadeiro circo de horrores, né? Do Instagram, quando elas começam a fazer as reflexões, os sofismas delas. Então a ideia de amor que a mulher tem, além de ser do amor mais torpe que existe, que é a versão Eros do amor, né? Que é a versão mais tosca que existe, ela é uma visão que não existe, que é baseada em Matrix e relacionamentos de Instagram, né? E não vai chegar para elas porque a conta não fecha e elas estão cada vez mais perdendo homens que possivelmente seriam bons pares, porque esses caras estão acordando. Quando elas resolver querer esses caras, e quando elas passar dos 30, esses caras vão dar uma banana para elas, vão mandar elas se fuder, e é isso aí que tá acontecendo, tá? Então, vamos encerrar o vídeo de hoje aí com desse tema aí do que é o amor para as mulheres modernas. Um abraço e até a próxima.